Fala, investidores e investidoras! Hoje eu tô aqui pegando o gancho aí da conferência de apresentação da nova cédula de R$ 200 que o Conselho Monetário Nacional aprovou e que o Banco Central vai estar fazendo uma conferência aí para mostrar como é que isso vai entrar no mercado, essa nova cédula no catálogo do real, cédula de R$ 200. Mas não é sobre isso que eu quero falar não. Deixa a teleconferência chegar para a gente saber como é que vai funcionar essa dinâmica no meio circulante. O que eu quero falar aqui é sobre um conceito econômico que impacta fortemente o seu cotidiano e também os seus investimentos, que é exatamente sobre a inflação. Então, sem mais delongas, se você é novo por aqui, já se inscreve, segue lá no Instagram e bora pro vídeo. De uma forma bem resumida, a inflação é o quê? É o aumento generalizado nos preços de um bem ou de serviço que acabam diminuindo o poder de barganha, o poder de compra de uma moeda. Então, um exemplo bem didático para isso, imagina uma cesta de produtos, tá? Vou chamar essa cesta de uma cesta básica, tá? Só para contextualizar o exemplo. Então, imagina que você comprou uma cesta básica lá em janeiro de 2020 e essa cesta custava R$ 100. Tudo bem, você comprou, foi para casa feliz e contente. Em fevereiro você volta ao mercado para comprar aquela mesma cesta básica. Porém, agora você percebe que o preço não é mais 100, o preço agora é R$ 150. Ou seja, houve uma inflação de 50%, houve um aumento de 50% no valor daquela cesta. Então, com os mesmos R$ 100 que você realizou a aquisição dessa cesta lá em janeiro, agora você não consegue mais comprar em fevereiro. Por quê? Porque houve essa inflação no preço daquela cesta. Então você teve uma desvalorização do seu poder de compra, né? O seu poder aquisitivo agora está sendo menor. O IPCA, né, que é um indicador oficial da inflação, a gente vai falar sobre isso também, ele está ali no acumulado dos últimos 12 meses na casa do 2,13 no momento em que eu gravo esse vídeo. Basicamente você acaba perdendo dinheiro se deixar na poupança, né? Levando em consideração que a poupança rende 70% da taxa Selic, que está em 2,25. Então é muito importante você também ter uma parte da sua carteira em uma moeda forte, né? Por exemplo, investimentos nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que o dólar, tá, ele não sofra com os efeitos da inflação. Mas, olhando para o histórico econômico do Brasil, a gente sempre teve várias moedas no decorrer dos anos, diferente dos Estados Unidos, né? Diferente da Grã-Bretanha, que tem a Libra ali também, diferente da Suíça, enfim. O Brasil, o real, tem basicamente 26 anos. Então, é importante você ter investimentos em economias fortes que basicamente vão suprir uma defasagem no seu poder de compra naquele que você tem a sua renda principal sendo indexada. E no Brasil existem vários índices de inflação que são calculados por várias organizações. Porém, as principais, nós temos aí a Fundação Getúlio Vargas, que calcula o IGP, que é o Índice Geral de Preços. Temos a FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisa, que calcula o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E temos o IBGE, que calcula o IPCA, né, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que esse é usado, calculado aí como o oficial da inflação. Mas como que é calculado esse IPCA? O período de coleta do indicador IPCA, ele vai do dia 1º ao dia 30 ou 31, dependendo do mês. E essa pesquisa é realizada aí em vários estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, enfim, ele quer saber os preços que são efetivamente cobrados ao consumidor para um pagamento à vista. Então são considerados alguns grupos de produtos, esses que estão aparecendo aqui na tela, e dentre esses produtos eles são divididos, tá? São subdivididos em outros itens. Ao todo, são considerados aí variações de preços em mais de 465 itens. Então é item demais, é muito item para ser feito esse cálculo. Nós temos basicamente o cálculo sendo feito com essa bandeja. E uma pergunta bem interessante é: o IPCA ele mede a inflação, mas para qual parcela da população? Ele mede para todo mundo? Ele faz uma amostragem? Como é que é essa persona que o IPCA está medindo? O indicador ele reflete o custo de vida de famílias com uma renda mensal ali de R$ 1
a 40 salários mínimos, residentes nas regiões metropolitanas, que estão aparecendo aqui também, são muitas para a gente ganhar tempo e não fazer com que o vídeo fique longo demais. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, Brasília são as principais regiões aí, né? Então, dito isso, muitas pessoas também se perguntam, tá, mas como é que uma inflação ela é causada, né? Quais são as causas da inflação? Basicamente, a inflação ela pode ser causada por 3 fatores que estão diretamente ligados à economia, sendo eles aí demanda por produtos, quantidade de moeda no mercado e a alta dos preços na parte produtiva. Então, começando exatamente pela demanda por produtos, essa inflação ela acontece porque ocorre uma procura muito grande por aquele produto. Então a demanda acaba superando a oferta. E no mercado não há uma quantidade que consiga suprir toda essa demanda. O que os produtores percebem e começam a fazer? Bom, vamos aumentar o valor desse bem para que a gente consiga ter um equilíbrio e, obviamente, isso vai aumentar a margem de lucro também. Porque se eu fiz na mesma linha de produção 100 produtos, eu vendi 30 e os demais 70 ainda estão tendo uma demanda muito grande para aquilo, só que eu não consigo mais produzir na mesma velocidade para acompanhar a demanda, eu elevo ali o meu preço repassado para o consumidor e, obviamente, eu estou aumentando a minha margem de lucro porque o meu custo já foi diluído dentre aqueles 100 produtos que eu fiz. Então, a demanda por produtos, né, exatamente aquela falta de equilíbrio entre a demanda e a oferta, causa uma inflação que é impactado diretamente no preço. E o segundo ponto que me motivou a fazer esse vídeo, levando em consideração o gancho que eu falei para vocês no início, foi exatamente a introdução da cédula de R$200 no mercado a partir de agosto. E a quantidade de moeda no mercado. E o principal responsável aqui nesse caso acaba sendo o governo, que acaba produzindo e pondo no mercado um quantitativo de papel moeda muito grande. E o que acontece? O mercado abastecido com muito dinheiro faz com que os preços dos produtos acabem se elevando, porque subentende que a população tem como pagar. Então, nem sempre isso é verdade, né? Nem sempre esse quantitativo acaba chegando de fato na mão da grande massa da população, mas um ajuste que o mercado faz levando em consideração as premissas que ele tem. Mas a questão do ajuste, tá? A introdução de uma nova cédula no catálogo do real pode não necessariamente causar uma inflação por injeção de dinheiro. Por quê? Porque imagina o seguinte, tá? Vamos voltar para um exemplo mais didático para vocês entenderem. Você tem uma certa quantidade ali de moeda circulando dentro da sua casa. Vamos dizer que seja 1.000. Vamos dizer que seja 1.000. E aí acontece o seguinte, você chega com R$200 para colocar dentro da sua casa. Ou seja, você está elevando o quantitativo de dinheiro de 1.000 para 1.200. Porém, se realizar um ajuste, e esse ajuste vai ocorrer como? Se você colocar esses 200, essas novas cédulas de 200, né? Imagina que você coloque uma cédula de 200 dentro da sua casa. Mas você retira 4 de 50, basicamente não houve uma alteração, tá, do teu quantitativo em circulação, ou seja, naquele meio circulante da tua casa. A base continua sendo 1.000. Você colocou uma de 200, porém você retirou 4 de 50. Então, basicamente, você fez um ajuste para evitar uma subida, né, um foguetinho da inflação. Mas, de fato, a gente vai conhecer essas características, como é que vai se dar essa injeção das cédulas de R$200 na economia, quando vier a conferência do Banco Central lá no final de agosto. Esse é o tipo de ajuste que os mercados aí pelo mundo, eles fazem quando vão introduzir uma nova moeda, né, um novo quantitativo de papel moeda no mercado, exatamente para que não haja um desequilíbrio e a inflação acabe subindo demasiadamente, corroendo o poder de compra da moeda nacional. Então é por isso que é importantíssimo a gente proteger o poder de compra daquele montante que a gente acaba acumulando. E por fim, porém não menos importante, temos a alta dos preços na parte produtiva. Então, para produzir algo, obviamente você sabe que a fábrica ela precisa de insumos, ela precisa de equipamentos, além da mão de obra. Então os insumos são os materiais para produção e os equipamentos são todas as ferramentas, os maquinários utilizados para produzir aquele produto. Pode acontecer, tá, do valor de um desses bens, né, de uma dessas matérias-primas, acabar aumentando e
exige que o patrão, o empresário, ele repasse isso para o consumidor, para que ele não fique no prejuízo e ele consiga manter a operação dele. Um exemplo muito claro que acontece aqui no Brasil é no aumento do petróleo, né? O aumento do petróleo, ou qualquer intervenção que o governo faça ali na Petrobras, acarreta automaticamente no aumento da gasolina. A gente nunca vê de uma forma tão rápida a diminuição do preço, mas o aumento a gente vê quase que instantaneamente, né? Praticamente de um dia para o outro a gente já vê esse repasse para nós consumidores. Apesar disso, tá? Só a título de curiosidade, apesar disso, postos de gasolina são o que a gente pode chamar de indústrias de giro, ou seja, são margens brutas muito boas, porém tem margens líquidas extremamente pequenas, exatamente pela competição entre si, né? São players que disputam o preço. Então, nós como consumidores não temos uma certa fidelidade por um posto de gasolina, como alguém que gosta da Apple, dificilmente ela vai comprar um Samsung. Mas você abastece no posto X, você pode abastecer no Ipiranga, você pode abastecer no BR, enfim, você vai abastecer naquele que tem o melhor custo-benefício para o seu bolso, diferente de um celular, né, que você vai levar em consideração outras premissas que não o preço. E dito tudo isso, para que então que o IPCA ele é utilizado como o oficial da inflação no país, dentre todos, porque ele é uma métrica utilizada pelo IBGE que leva em consideração toda aquela estrutura que eu já citei para vocês de como é feito o cálculo, quem são a parcela da população que de fato é estudada nessa amostragem para fazer esse cálculo, e o Banco Central acaba utilizando como o medidor oficial da inflação. Então, o governo ele vai utilizar o IPCA como uma referência para verificar se a meta estabelecida para a inflação está sendo cumprida ou não. Então ela vai ter esse balizador, vamos dizer, esse benchmarking para a inflação acaba sendo o IPCA. Então por isso que o IPCA no Brasil é o medidor oficial da inflação. Então esse vídeo aqui ele foi mais curtinho, espero que tenha ficado didático. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou chama lá no Instagram, tá? Deixa aqui seu like, se você não se inscreveu, se inscreve, segue lá no Instagram e a gente se vê em breve.